você vai sentindo uma neutralidade, com a mente totalmente em branco. Você viu o filme Lucy, ou Lucy? Sim, eu amei. Então, te convido para a gente expandindo aos poucos a consciência, o que no filme se chama capacidade cerebral. Bom, eu vejo uma pirâmide dourada, só que é como se essa pirâmide estivesse aberta. E tem o ponto principal, que é o topo, onde ela está conectada. E no fim, não tem fim, porque ela começa e ela desce, 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 e eu não consigo ver onde ela termina. A única coisa que eu consigo identificar é que quanto mais embaixo, mais distante fica um ponto do outro. E do lado dessa pirâmide é como se tivessem aspectos, como se fossem mini fotos, mas são muito pequenas, eu não consigo identificar o que é que são. Uhum. A gente poderia identificar como contrastes. Dos dois, sim, contrastes, com certeza. Sim, existe a dualidade. Se aproxima dessas fractais ou dessas fotos e observa qual te chama a atenção. Tem um céu azul. Tem uma construção grande. Ela tem uma cor de cinza claro. Ela parece com as construções da Roma antiga, mas não é Roma antiga. Eu sei que não é. Mas é um pouco semelhante, embora diferente. Certo. Perceba se existem seres e como se dá a comunicação. Os seres se comunicam telepaticamente. Eles são altos? Vamos aos poucos. Perceba se existe escrita. Não. Perceba se quando há telepatia, a escrita não é necessária. Não. Perceba se há fala. Não. Quando há telepatia, as línguas e a fala não são necessárias. Não são. Não seria planeta Terra. Seria uma densidade diferente da física material na qual a gente está agora atualmente. Sim. Perceba se éramos assim como esses seres você Sim. era, certo? Sim. Então, por que a humanidade foi perdendo a telepatia? Para que pudéssemos nos experienciar de todas as formas possíveis. Então, isso não se resume somente a essa dimensão, especificamente a esse planeta, mas absolutamente tudo que existe, em todas as frequências, em todas as dimensões. Mas como isso aconteceu, a intenção justamente que, nesse sentido das capacidades telepáticas, é justamente que a gente consiga evoluir de um ponto diferente. Por isso a gente perde tudo, para que a gente inicie tudo do zero e consiga atingir novamente esse ponto, que é a nossa essência pura e verdadeira. Perceba em todos os aspectos e me diz as respostas que aparentemente podem ser contraditórias, separadas. Uhum. Bom, para quem olha do topo da pirâmide, para o que está no topo da pirâmide, tudo o que está abaixo, né? Tudo que deriva desse ponto principal é só uma experiência. Então, para quem está nesse ponto, tudo que acontece em todo o resto são só experiências que derivam de si mesma. Então, essas experiências são só experiências. Não existe o bom, não existe o mal. Tudo é apenas uma coisa que está se experienciando de todas as formas possíveis. Entretanto, à medida que essa pirâmide vai descendo, quanto mais embaixo, é como se estivesse mais distante o ser de si mesmo. E quanto mais sobe, mais o físico se une mais a todo o resto. Então é como se as polaridades estivessem mais equilibradas. Quanto mais embaixo, mais distanciadas ficam as polaridades, como se fossem mais bagunçadas. E quanto mais acima, mais próximas as polaridades estão. Então elas conseguem ter um equilíbrio maior. Uhum. De fato, o que está acontecendo é uma recuperação de memória. O que causa a recuperação, na verdade, somos nós mesmos, porque existe uma parte dentro da gente que a gente sabe. Quando a gente dá espaço, aos poucos, essa consciência que existe dentro de nós mesmos, ela vai expandir, porque é inerente, é natural
que aconteça, que ocorra a evolução das coisas. Tudo que para de evoluir morre. Então, é natural de nós mesmos estar nessa constante evolução. Descreva evoluir, evolução. A comparação para a evolução, falando de mim mesma ou de você mesmo, é qual o seu parâmetro? Você mesmo. Em relação ao que você foi no passado, né? Enfim, ser uma versão melhor de si mesmo, ser uma versão mais expandida de si mesmo e ter um entendimento cada vez maior do que se entende. Então, o parâmetro é sempre nós mesmos. Você falou que essa expansão é um fator interno, nós mesmos. Mas essa perda, então, também é um fator interno ou é um fator externo? Eu acho que é um fator interno, porque Espera, nós escolhemos conscientemente passar por isso. você vai modulando as suas frequências, porque você vai receber a resposta em todos os pontos frequenciais. Bom, a perda da memória acontece por escolha própria e ela acontece assim que nós decidimos estar aqui, nesse lugar, nesse planeta, nessa dimensão. Nós estamos no caminho de ascensão para chegar em um ponto melhor do que o que nós já estivemos. Então, De mais consciência, um ponto de vista mais amplo. sim, Recuperando a memória, então, eu estou nesse processo. Acredito que você também. E a maioria das pessoas, a gente está no processo de recordar verdadeiramente quem somos. A perceba. intenção com a meditação inevitavelmente vão causar isso. Uhum. O corpo físico é temporário, a consciência não, ela é infinita, não tem início, meio ou fim, ela só é. E veja quando o corpo físico não morria, ou a gente escolhia quando ele morria. A gente escolhia quanto vivia no corpo físico. Sim, O corpo físico não é mortal, ele se tornou mortal em exatamente. algum Por período. conta das crenças de que deveria ser mortal. Que ser. Vai até essa civilização, esse período, quando surgiu a crença da mortalidade do corpo físico. Então, o que veio para mim nesse sentido é que, na verdade, o que fez o corpo ficar mais denso, em sentido de ter menos resistência, né? Foi, na verdade, a desconexão com a essência pura. Então, quanto mais desconectado o ser estiver, mais em conflito esse avatar, em relação a ser em forma de sistema, entra da mesma forma em conflito e acaba meio que transformando esse corpo físico menos resistente, como se fosse um corpo menos apto a coisas incríveis, um corpo mais limitado, tanto no tempo como em outros aspectos também. Isso, então vamos até este período, esta experiência em É tudo verde. muito verde, é muito verde. Vai Parece que até o céu é verde. Isso foi na Terra, foi fora da Terra. Eu tenho uma sensação de que parece que é a Terra. Eu não Então sei você, mas perceba como estava a vida me na passa a Terra, a vida sensação. que a gente chama humano existia. E você Os está. corpos físicos existiam, era em um período temporal diferente do nosso. Parece ser muito, muito, muito antigo, porque não tem construções, só tem Ok. natureza. Natureza faz parte da atmosfera. Existia dormir, por exemplo? Dormir? Não, mas eu acho que sim. Sim, é uma escolha da pessoa Sim. dormir ou não. Se a pessoa tem consciência de si mesma, então ela pode decidir se ela vai precisar ou não. A própria crença dela vai gerar a realidade. Exato. Então, perceba se existia doenças. Não, não. Claro que não. Perceba se a alimentação se dava através do estômago, intestino, com alimentos sólidos. Bom, isso aí é uma escolha, não necessariamente que tinha que ser assim, mas se a pessoa quisesse, poderia. Poderia, mas se alimentava da energia do Energia solar. fluxo solar. Isso. Certo. Ok. Então, perceba se desenvolvia algum tipo de fala, de linguagem, de idioma. Eu tenho a Era uma sensação escolha. que sim, mas não totalmente. Era como se esse ponto não fosse o foco principal, sabe? A Mas existia, telepatia assim, era algum o tipo. foco principal da comunicação? Ao quê? Telepatia?
Sim. A telepatia funcionava com as plantas, os animais, A telepatia existe, funciona com tudo que existe. com tudo. Certo. Veja se havia o nascimento a partir de um útero, sim ou não. Sim. Sim. Parece que não, mas acho que sim. E quando decidia deixar o corpo físico, morria nessa idade ou escolhia envelhecer? A maioria, vamos dizer assim, escolheu. Isso, na verdade, vai da escolha e da crença da pessoa, mas a maioria não escolhe envelhecer, não. Tá, deixava o corpo físico com. Com idade ok, tipo, adulta, mas não muito velha, sabe? Na idade do ápice. Existem esses ciclos, a gente pode alterar, né, através da nossa vontade, alguns desses aspectos, mas se não existe nenhum tipo de vontade, a vida ela vai te levar de uma forma meio predeterminada que vai acontecer Certo. desse jeito. E agora, a escolha era total, aspecto físico também? Sim. Ok. Como hoje a gente muda a cor do cabelo e a cor dos olhos com lente, antes se mudava a partir Apenas com a do força do desejo. Sim. certo. E perceba como a gente vai, aos poucos, escolhendo perder estas capacidades ou diminuir essas capacidades de controle do corpo e do seu DNA. Para que a evolução, na verdade, para que a evolução possível. Porque, assim, se um ser, ele já nasce completamente, assim, ciente de que ele é completo, vai evoluir o quê? Não tem necessidade de evoluir nada. Não é necessidade de entender outras coisas por pontos de vista, ou até experienciar o sofrimento, até entender que ele não existe. Porque se você já nasce achando, aliás, entendendo, na verdade, não é achando que isso é um fato, mas se você já nasce com a consciência de que você é um ser completo, não tem o que evoluir. Já nasceu completamente evoluído. É como se fosse um Pokémon que já nasceu no estágio máximo. Ele não tem que passar por etapas até chegar no topo. Não, ele já nasceu completo. Não tem o que se fazer. Não tem o que experienciar se eu já sou tudo e já tenho consciência que sou tudo. Certo, e a gente vivenciou essa consciência de que éramos tudo nesse planeta Terra, nesse período. Nesse planeta. É que assim, a minha mente não tá ficando só no planeta Terra. Tá indo para outras coisas, mas na época desse verde, tá, a gente tá no verde ainda, tá, beleza. Perceba que, de um certo ponto de vista, eu posso chegar na Terra, ter 20 anos de idade e cortar os meus 2 braços para ter experiência do que é viver sem braço na Terra. Aí eu morro, aí eu nasço de novo e volto a ter braço. Então, eu escolhi perder as capacidades para depois saber que eu tenho essas capacidades de volta. Faz sentido isto? Perder a consciência de si para experimentar, para adquirir novamente e voltar ao mesmo momento onde que você estava, já que você é todo? Então, se você analisa pela perspectiva do todo, né, do Sol central, como alguns chamam, que tá vendo tudo, absolutamente tudo, do topo. E eu tenho, é como se eu fosse, eu sou, né, na verdade. Então, Você é. pela perspectiva do todo. Todas as coisas que existem, todos os seres que existem são uma derivação de mim mesma. Se eu não tivesse um parâmetro de comparação, eu não conseguiria sequer me entender, porque eu não teria com o que me comparar, não teria outros parâmetros. Então, está aqui. Vamos voltar aqui para o raciocínio. Da perspectiva do todo, que vê tudo de cima, todas as experiências são válidas, inclusive não ter braço, porque tudo deriva desse um. Tudo faz parte desse um. Agora, se eu olho no sentido de uma perspectiva de separação, como se fosse eu, a parte separada, não tendo consciência de que faz parte do todo, então realmente não seria algo que eu faria. Mas olhando de cima, como o todo, sim, eu escolheria ter essa experiência, porque todas as experiências que existem são minhas. Então, por que eu não teria mais uma experiência se as experiências são só experiências? Todas as experiências são válidas. Uhum. Seria uma vontade, necessidade, desejo de se experimentar, de se compreender, de se comparar a si mesmo. Exato. Assim, é muito complicado, porque ao mesmo tempo que parece que vem para mim que são coisas diferentes, mas ao mesmo tempo não é, porque é como se fosse tudo realmente, tudo que existe, independente do grau dos outras existências, enfim. Mas tudo é uma coisa só, não importa o grau, se é o topo, que eu acho que é realmente o todo, é esse todo, se tem o todo que é mais tudo, mas tudo é uma mesma coisa. E a única coisa que não muda é que tudo deriva de uma mesma coisa e tá tudo conectado a uma coisa, pode ser que essa coisa não tenha fim, seja infinito. Então, nunca se vai se atingir
o início desse topo porque ele não tem fim. Sim. É isso. Esse seria a transição de consciência, vamos dizer assim, um momento de recuperar a memória, ou expandir e começar novamente a ter o controle e o domínio de si, do seu físico, das outras dimensões e de tudo o que se é. Sim, eu acho que isso começou novamente, porque na verdade isso já aconteceu outras vezes na história do planeta, né? Claro. De recobrar a consciência, depois perder de novo, porque a vida é cíclica e talvez seja isso para sempre, até não existir mais planeta. É que o sempre e o não sempre já não existe, né? Então não é uma Exato, não é, diferença exato. nesse momento. A nossa própria mente, e é muito apropriado que o nome da mente seja mente, de mentir, porque a gente está nessa dimensão com esse corpo. Eu acho que justamente estar nessa forma física, nesse lugar, nesse tempo, faz com que a gente condicione a nossa mente a acreditar que ela tem limites, que ela só pode fazer determinadas, até determinado ponto. Não, então, não necessariamente. Talvez a experiência que a gente tenha que passar é justamente essa experiência de que existe uma limitação, até entender que, na verdade, a limitação quem cria é a própria mente. Que mente? Eu sonhei com ontem que alguém estava me explicando, eu não sei quem que era, mas que estava me explicando, assim, ó, que as coisas que o corpo físico podem fazer. E eu não sonho pensando, nossa, pode tudo, mas não pode levitar, né? Tipo, não pode flutuar e tal. Daí, esse ser, ou enfim, que estava me explicando, que eu não consigo lembrar se tinha uma forma física, como é que era, mas estava me mostrando, falar assim, ó, e a outra capacidade do corpo físico é, né, a de levitação, né, de flutuar, enfim, Uhum. de flutuar, né, essas coisas. Perfeito. Então, a última visão vai no planeta Terra quando era tudo muito verde, se as pessoas flutuavam. 1, 2, 3. Ah, se elas conseguissem, com certeza. Se elas quisessem, aliás, se elas quisessem, com certeza. Tá percebendo elas flutuando? Sim. Visita. É porque, assim, parece que nesse período era tudo tão fácil. A existência era tão fácil, sabe? Era muito mais fácil do que agora. Tudo era muito mais fluido, as coisas eram possíveis. Parecia que o mundo era mágico. Não é que não é, o mundo ainda é mágico, mas parece que não é. Às vezes, porque a gente acredita que não tem nenhum tipo de magia, mas quando a gente acredita que tem, no nosso dia a dia a gente consegue perceber através de pequenas coisas que tem algo a mais. É que eu me lembro desse sonho que eu tive que foi extremamente real quando eu era mais nova. Foi muito engraçado, porque quando eu acreditava que eu podia voar, eu conseguia sair voando, mas quando eu ficava com dúvida, falando, não, mas será que eu realmente consigo? Eu começava a perder o voo e voltava a descer na terra. Eu não conseguia continuar voando, sabe? Flutuando. Uhum. Mergulha dentro de si mesmo e descreva o que você percebe como última informação. A única coisa que eu percebo como uma informação é um sentimento que ele é muito recorrente. É tipo um sentimento de querer ir para casas, como se aqui não fosse necessariamente a minha casa. É como se fosse outro lugar, e não é aqui, não é esse planeta. Mas eu sei que é, mas ao mesmo tempo parece que não é. Bom, pelo menos ele é agora. Mas é que a minha essência Uhum. sente saudade de estar em um outro lugar. E não é esse. Qual que é esse caminho que te faz voltar a quem você é? Se eu não tiver nenhum apego, eu sei que eu vou para casa. Se eu tiver apegos Ok. da matéria, aí fudeu. Essa é a chave, então. Ok. Sim, não ter apegos. É um estado que você chega, que é o estado de estar consigo mesmo, e talvez essa casa seja, na verdade, tudo. Foi quando você chega nesse estado, todas as coisas são possíveis, inclusive estar em outros lugares. E esses lugares não necessariamente é um lugar, mas pode ser tudo. Enfim, sim, Recuperar as suas capacidades. exatamente, as capacidades principalmente. Enfim, tudo, né? Porque está conectado. Passa pelo desapego. Perfeito. Então, você vai realinhando os teus corpos agora, modula as tuas frequências, harmoniza a tua energia. Você vai se desconectando de tudo e de todos, sentindo você, os teus músculos, a tua respiração. E abre os olhos quando você voltar completamente. Hoje é 3 de dezembro de 2020, dentro desta realidade temporal terrestre, às 20 horas e 48 minutos.
Como você está se sentindo? Levinha, quase flutuando. Certo. E agradeço muito. Eu também.